A diretoria do esporte decidiu se pronunciar. Nós cobramos, vocês cobraram, né? Todo mundo cobrou um posicionamento dele em relação ao que está acontecendo, sobre contratações, sobre especulações, Lucas Lima e tudo mais. Bom, pessoal, a gente vai assistir junto aqui, tá? Um trecho dessa entrevista, né? Dessa entrevista coletiva dos diretores do esporte, tá? E a gente, claro, eu vou dar aqui também a minha opinião. Lá ele, bom? Então vamos lá, vamos colocar na tela agora. Só antes, claro, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like aí, que fortalece demais. E diz aí pra mim, você está ansioso para o primeiro jogo do Sport Clube do Recife em 2025? O que é que você está achando? Você acha que o Sport vai conseguir fazer boas contratações? Quais são as posições que você acha que o Sport hoje tem mais carência? Deixa aqui nos comentários, quero, claro, ouvir a tua opinião, beleza? Vamos colocar na tela, eu vou fazer, olha, em cima da fala dele, comentário aqui dos próprios diretores do esporte, eu vou parar, vou pausar e vou falar o que eu tô pensando aqui. E você vem comigo também, vamos lá. André, Guilherme, boa tarde. Retornando aqui pro futebol, né? 2025 não começou ainda, mas já estamos começando. Eu queria iniciar a coletiva tratando um assunto que eu acho que talvez seja o mais importante da gente aqui hoje, que é a questão do Lucas Lima. E eu queria que vocês me permitissem fazer uma linha do tempo até para todo mundo entender, né? Na semana passada, alguns companheiros de imprensa trouxeram informações de que a negociação com o Lucas estaria travada, de que altos valores estariam impedindo algum acerto com o esporte, né? Eu trouxe lá no INE45 outra informação de que Lucas, o Santos, o esporte estariam alinhados. Questões simples como questões de assinaturas, de alguns alinhamentos em questão de pagamento, estariam atrasando, né, um anúncio oficial. Chegamos nessa semana de Natal, alguns companheiros prometeram que seria um tipo de anúncio de Natal, de presente para a torcida, sabe? E outros companheiros também, durante o dia, já cravaram uma assinatura e tal. Então, assim, tá muita informação solta em relação a esse assunto. Eu pergunto muito ao Guilherme, pergunto muito ao André em relação ao Lucas, e eu acho que o momento de um esclarecimento claro, né, sobre o assunto para a imprensa, para a torcida, eu acho que é agora. Qual o principal estágio, qual o detalhe nessa questão da negociação de Lucas Lima que vocês poderiam passar para a gente nesse momento, até para deixar tudo claro, né? Porque está uma confusão, literalmente, envolvendo esse assunto. Bom, todos sabem que tem 3 agentes nessa história: o Santos, o Lucas e o Sport. E ainda tem o agente do jogador, exato. O Sport, que é o Lucas fez um ano brilhante ano passado aqui, que é o Sport, e o Santos tem um contrato com ele até abril. Então, assim, quando saem essas informações todas, né, a gente está com todo cuidado para negociar com o Lucas, para negociar com o Santos, para que a gente realmente tenha êxito de ter o Lucas aqui, que foi um jogador importantíssimo na temporada. Dito isso, o Lucas quer, o Sport quer, tem um terceiro agente que é o Santos, que tem um contrato com o jogador. A gente não sabe a relação ainda do Santos com o Lucas em relação financeira, se pagou, se não pagou, o que tem que pagar. Então, está faltando o detalhe, né, para a gente poder continuar a negociação e acertar com o Lucas. Esse detalhe que está faltando, a gente não sabe qual é e não pode falar para vocês, porque é um terceiro agente que a gente não controla, o Santos e o Lucas. Então, basicamente é isso. Tem o querer do Lucas, o querer do esporte, então isso já é um ponto muito positivo. A gente tem conversado com o Lucas, tem conversado com o Santos, e a tendência é que a gente chegue ao acordo e esses detalhes que você falou sejam tirados da frente e a gente, né, acabe com essa negociação. Aí tem um ponto de divergência na fala do diretor do esporte, né? Quando ele diz, a gente não sabe como é que tá, se o Santos pagou, se o Santos não pagou. Aí depois ele, na mesma fala, ele diz, não, mas a gente conversa todo dia com o Lucas e a gente conversa todo dia com o Santos. Então, assim, você conversa com o Lucas e conversa com o Santos e não sabe essas questões aí, porque, assim, é importante, né, para que o esporte possa contratar o Lucas Lima, saiba se o Santos está pagando, se o Santos fez um acordo, como é que tá a situação. Então quer dizer que o esporte só olha a situação do esporte e do Lucas Lima e não quer saber da situação do Lucas Lima com o Santos. É importante o esporte estar atento a esse outro lado. Então aí ficou faltando, tá? Na sua resposta aí, com todo respeito, tá certo? Essa conclusão, né? O esporte sabe ou não sabe a situação real do Lucas Lima? Porque aí sim, pode ter certeza, tá? Eu fiquei em dúvida e quem está aqui assistindo entende também que ficou em dúvida, porque assim, tem uma negociação, beleza, a gente sabe. O Lucas Lima quer vir para o esporte quer o Lucas Lima. Aí você fala, não, mas eu não sei como é que tá o acordo de Lucas Lima com o Santos. Aí no segundo momento você fala, não, mas a gente conversa com o Santos todo dia, a gente conversa com o Lucas Lima. E tipo,
Então vocês não vão ter uma resposta de ninguém, nem seja do Santos, principalmente do Lucas Lima, a respeito desse momento. Será que se ele vai vir para o Sport ou não? Como é que tá a situação? A torcida tá cobrando, o campeonato já vai começar aí, a preparação daqui a 5 dias começa aí, e nada foi resolvido. É nesse aspecto que eu me pego, tá? É a falta de organização aí da melhor situação e da melhor resposta, né? Vamos lá. André, boa tarde. Guilherme, boa tarde. A respeito das necessidades do elenco atual, o que vocês podem colocar para a gente? Vou fazer, tipo o colega fez aqui agora, o presidente falou a questão de jogadores que já estão com contratos em mãos, e até agora não chegou ninguém, a cobrança do torcedor que é normal, a ansiedade. Dentro desse contexto, desses 8, 9 contratos, né, se eu não estiver enganado aqui, me perdoe, o que se tem de carência por elenco, Guilherme e André? Obrigado, boa tarde. Obrigado pela pergunta, Alessandro. Veja bem, vamos começar sobre essa questão da ansiedade por reforço, né? A gente é torcedor também, eu particularmente sou torcedor, sou sócio, desde que nasci do esporte. A gente entende essa ansiedade e acolhe esse sentimento que a gente vê no seio da torcida. Agora, a gente precisa ter um pouco de sabedoria, não vou dizer nem calma nem paciência, a gente precisa ter um pouco de sabedoria para poder seguir o rito e os procedimentos, os processos que o mercado ele estabelece, tá? Dentro da Série A, salvo engano, 12 ou 13 equipes não anunciaram ainda reforços, tá? A gente está num momento ainda de prospecção, né? Os jogadores estão buscando clubes, os clubes estão buscando jogadores, se sai uma proposta, se sai uma negociação, volta, alguém pede um tempo para esperar, da mesma forma que a gente recebe de jogador, eu quero esperar um pouco, quero pensar um pouco, a gente diz isso para alguns, né, André, Sim. que querem vir já de imediato, eles vão segurar um pouco. O fato objetivo é que a gente fez um estudo profundo sobre as necessidades do nosso elenco para 2025. A gente fez uma análise, inclusive, sobre não só sobre posições, Alessandro, mas também sobre a quantidade de jogadores que a gente precisa trabalhar. A gente sabe que o Sport está num momento de transição, saindo de uma Série B para a Série A. É um momento em que a necessidade de orçamento ela aumenta substancialmente, né? Nós estamos falando de jogadores aí com salários expressivos. O orçamento do clube, por sua vez, ele não cresce na mesma proporção. Então, a gente precisa ter um equilíbrio aí de saber como vou trazer o jogador que o Sport precisa, pagando o salário que o mercado exige, sem gerar um passivo para o clube no futuro. Tá? A gente fez um estudo, a gente observou como a gente pode fazer isso, a gente vai trabalhar com um número de contratações menor do que a gente trabalhou no ano passado. Então, se no ano passado a gente trouxe quase 2 dezenas, ou mais do que 2 dezenas de jogadores, esse ano esse retrato não vai acontecer. Por quê? Porque a gente precisa reduzir o número de contratações, ser assertivos nela para poder aumentar o ticket médio desses jogadores, ou seja, aumentar a remuneração que a gente vai pagar para ele. A gente precisa ter, então, inteligência para poder atuar nesse mercado do jeito que ele está hoje. Está borbulhando, ele está extremamente ativo, né? O Sport é um player desse, a gente tem 20 times na Série A, o Sport é um deles, não é o que tem o maior orçamento, também não é o que tem o menor, então a gente tem que ter um pouquinho de calma e sabedoria para atuar nisso. Entenda a torcida, tem que continuar cobrando, tem que continuar exigindo, tem que continuar reclamando, tem que continuar se posicionando, não tem problema nenhum isso. Quem está desse lado da mesa aqui precisa ter a tranquilidade e a coragem de encarar e fazer o que acha que é certo, e a gente está fazendo o que a gente acha que é certo. Tá? Estamos fazendo a incursão de mercado que a gente entende que precisa fazer. Nós nos reunimos a cada 2 dias com o Pepa, né? O Pepa estava em Portugal, chegou hoje aí no Brasil. Então, a cada 2 dias a gente se reúne com o treinador, faz a revisão das negociações que estão em andamento, o que está evoluindo, o que caiu, né? Destacando a prioridade de elenco, de perfil de atleta que ele quer. Então, assim, a gente está muito confiante que a gente vai conseguir entregar algo positivo para a torcida. E uma coisa importante, Alessandro, é assim, todo ano, toda janela, isso se repete. Todo ano, toda janela se repete. Ano passado foi a mesma coisa. A gente recebeu o mesmo tipo de pressão, o mesmo tipo de cobrança, o mesmo tipo de exigência, e a gente conseguiu montar um elenco competitivo, conseguimos o sucesso de subir a Série A. Eu lembrando aqui, a gente estava conversando há pouco, não foi, André? Romarinho chegou em janeiro, Barleta chegou em fevereiro, Gustavo Coutinho a mesma coisa. Então, assim, jogadores que têm uma qualidade maior, jogadores que têm uma atração dentro do mercado maior, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter paciência e sangue frio para jogar o tempo e para jogar no tempo que o mercado estabelece. Não adianta a gente querer se precipitar, porque vai pagar mais caro e não vai levar no final das contas. Tá? Guilherme, com todo respeito à sua fala e o seu pensamento e a sua opinião, mas deixa eu te lembrar um ponto específico, tá? Não fomos nós, tá? Imprensa, não fomos nós, torcedores, que plantamos em nosso sentimento esse sentimento de pressa. Claro, pressa a gente sempre vai ter, né? Mas assim, esse sentimento agoniante de trazer contratações. Deixa eu tentar
talvez lembrar você, Guilherme. Eu tô falando aqui de forma muito respeitosa, Guilherme. Eu entendo você é torcedor como eu sou, tá certo? Você é um cara que tá numa posição difícil. E eu tenho um posicionamento, tá? Em cima daquilo que vocês trazem pra gente. Talvez agora você tá falando uma coisa que faz sentido. Mas lá atrás, quando eu falo lá atrás, é ali perto da eleição, foram falado outra coisa diferente. Eu não lembro se foi você ou se foi o Rafael Campos, foi alguém, tá? Eu não lembro se foi na live, inclusive, que eu participei com a Rugido, que foi o Rafael Campos que falou. Alguém falou isso em algum momento, tá? E todo mundo fala, inclusive, aí na coletiva se falou isso. Esses 8, 9 nomes, 7 nomes que estão aí com contrato em mãos, né? E assim, esse aspecto, essa questão desses 8, 7, 9 nomes que falam aí, isso não foi a torcida e nem a imprensa que criou. Você concorda, né? Porque isso veio da direção do esporte para cá, quando falaram que tem aí 7, 8, 9 contratos em mãos aí, né, com jogadores, e que o rito normal, eu tô usando a mesma palavra que você, tá? O rito normal é de pelo menos 72 horas para os jogadores começarem a responder, né? Isso foi falado ali perto da eleição, ou foi no dia da eleição, tá? Me perdoa se eu não tô sendo preciso com a data, mas foi ali 2 dias, ou no dia da eleição, um dia antes, algo próximo. E sabe o que aconteceu? Hoje já se passaram 10 dias das eleições, tá? O que aconteceu com esses outros contratos que estavam na rua? Eles se perderam? Sabe? É essa pergunta que eu queria fazer para você, se eu tivesse aí na coletiva. O que aconteceu com esses contratos que estavam em mão lá, que foram anunciados na eleição, né? E que tinham ali um prazo de 5 dias em média para o cara responder e dizer sim ou não se vai vir para o esporte. E até agora, então, não veio ninguém dessas pessoas que vocês falaram que estavam com o contrato em mãos. 10 dias depois, o que aconteceu com esses contratos, Guilherme? Queria te fazer uma outra pergunta, Guilherme. Uma outra pergunta mesmo. Quando você fala que a gente precisa ser mais assertivo nesse momento, a gente precisa ser... não vamos contratar o que contratamos na temporada passada, e a gente vai ter que ser mais assertivo. O que é que me faz acreditar, o que é que o torcedor pode acreditar nas palavras da direção do esporte, que vocês vão ser mais assertivos? Qual é a estratégia? Qual é o ponto de decisão que vai fazer assim? Esse cara aqui, a gente vai ser assertivo nele. E vamos trazer, vamos investir nele, porque é o quê? É o dinheiro que vai definir isso? Pagar mais caro no jogador, a gente sabe que ele tem mais chance de dar certo. Seria isso a questão de ser mais assertivo? Por que eu tô te perguntando isso, Guilherme? Porque vocês contrataram diversos jogadores na outra temporada que foram um fiasco. Não preciso nem citar nomes aqui, porque a quantidade de dispensa que teve aí agora responde por si só, né? Então, assim, o que é que vocês iriam fazer, o que é que vocês irão fazer para serem mais assertivos? Se vocês vão contratar menos, vocês precisam realmente ser assertivos. Só que vocês foram, sei lá, eu vou colocar assim, tá? Em número fictício, 50%. Foram 50% em caras bons ali que resolveram, e outros 50% de caras que não foram nem utilizados, e os que foram utilizados realmente não trouxeram ali resultados. É isso que eu queria saber de vocês, tá? O torcedor esperava essa resposta, sabe? O que é que vocês precisam para ser mais assertivos, né? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde. Você comentou agora há pouco sobre essas reuniões com o Pepa e um perfil a ser traçado. Qual o perfil do esporte a gente pode esperar para 2025? E voltando novamente à outra fala sua sobre contratações, tem já uma média, de fato, um número exato de contratações que pode ser superestimado para essa nova temporada? Vamos lá, se eu puder falar para vocês o número, eu diria que em torno de 10 contratações seria aí um número médio que a gente estabelece. Isso depende muito, porque uma das características que a gente está buscando é polivalência. É um jogador que consiga executar dentro do campo mais de uma função, né? Eu jogo de primeiro volante, jogo de segundo volante, eu jogo de segundo volante, jogo de meio, eu jogo de extremo, mas jogo por dentro. Então, a gente tá buscando jogadores versáteis. Isso pode fazer com que esse número de contratações encurte um pouco, reduza um pouco, tá? Em termos de perfil, a Série A, ela é uma competição, talvez uma das, seguramente, entre as 5 mais competitivas do mundo, né? Seguramente, eu acho que é a terceira, na minha opinião. A gente precisa ter jogadores que compitam, que vençam duelos, que tenham uma capacidade física elevada, que tenham, claro, qualidade técnica, isso é importante, mas a gente está olhando muito o mercado sobre esse viés, né? Do nível de competitividade, não só físico, mas também mental. Jogadores que consigam chegar, por exemplo, no Maracanã lotado e não se assombrem, né? Então, é isso que tem orientado a nossa, de forma geral, bem grosseira, né, bem superficial, é isso que tem orientado a nossa prospecção dentro do mercado. Só um fator, tá, que é importante a gente pontuar aqui, é que o elenco do Sport hoje está bastante reduzido.
E aí, quando ele cita, claro, esse número pode ser um pouco menos ou pode ser até um pouco mais. Isso aí, realmente, só o futuro vai dizer, né? Mas quando ele fala 10 atletas, levando em consideração que o Sport hoje tem ali, eu acho que acredito que alguém fez um levantamento, parece que o Sport hoje tem 17 jogadores, o Sport teria, então, com mais 10 contratações, 27, né? Então, assim, o Sport vai trabalhar com um elenco super reduzido, num ano que está cheio de competições, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão. Então, assim, vocês pensam que em adicionar ali no elenco os jogadores da base? É isso? Bom, é esse tipo de resposta, esse tipo de complemento que eu acho interessante, que é importante. Porque 10 jogadores saíram, acho que foram mais de 15 jogadores, né? E aí vocês agora vão contratar 10. Se vai ficar nos 10, vai ficar sobrando, quer dizer, vai ficar faltando, né? Vai ficar faltando. E se fica faltando nas competições, aí se começa a ter contusões, como teve, vocês lembram, né? Lá na época do Sosso, né? Que aconteceu, né? Diversas contusões, Sosso não conseguiu fazer o time rodar, não conseguiu fazer o time render, porque teve que fazer muitos improvisos, e a gente já sabe, no final da história, o que aconteceu, né? Tá aí, pessoal. A gente reagiu aqui. O restante da coletiva se falou coisas muito periféricas, e aí não acho que nem adianta. O vídeo também já tá longo demais. Então, assim, mas eu acho que a gente pontuou legal aqui esses principais pontos, né? Que é a questão do Lucas Lima, contratação, mercado de transferências, né? Claro, de forma que a gente precisa entender também a cabeça do dirigente do Sport, a dificuldade, né? Principalmente financeira. Mas a gente do lado de cá, a gente precisa questionar, né? Como é que vai contratar? Quem vai contratar? Querem ser mais assertivos. Mas o que vai definir para vocês serem mais assertivos da diferença desse ano de 2024, que trouxe diversos jogadores aí, Pablo Diego, Alisson Cassiano e diversos outros nomes aí que não agradaram e que não renderam, né? Bom, deixo aqui, inclusive, aberto o espaço para os diretores do esporte, se quiserem trazer uma conversa, dar uma fala aqui, fica à vontade, tá? O canal é aberto, é para vocês também, pra gente, como torcedor e como imprensa, a gente entender também, tá bom? Tamo junto, se inscreve no canal, ativa as notificações, daqui a pouco a gente volta com mais detalhes e a respeito aí do que tá rolando no mercado de contratações de esporte. Deixa o like, tamo junto, grande abraço.